O Jornal do Estado volta a denunciar a situação caótica do SAMU. De acordo com o Sindicato dos Condutores, ele denuncia que hoje existem apenas 12 ambulâncias para atender toda a população do estado. Diante da gravidade da situação, o presidente do sindicato entrou com representação no Ministério Público Estadual e no TCE. No protocolo do Ministério Público Estadual, o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias do Estado reclama providências da promotoria sobre a quantidade escandalosa de ambulâncias quebradas. Segundo Adilson Ferreira, das 59 ambulâncias de Sergipe, 47 estão quebradas. O que a gente quer é que o Ministério Público, que tem uma ação em aberto desde 2012, aplique as multas no Estado, que ficou, a pena era de 10 mil por cada ambulância, para que intervenha de uma forma mais radical, para que de fato essas ambulâncias retornem às suas atividades. O volume de carro quebrado está insuportável e inexplicável, porque você ter 59 e apenas 17 trabalhando para cobrir 2 milhões de pessoas, não existe. No diagnóstico apresentado pelo SAMU, nos documentos que estão agora no Ministério Público, em Aracaju, das 11 ambulâncias que normalmente atendem a população, apenas 4 unidades de suporte básico, as USBs, e 2 UTIs móveis estão para atender toda a população da capital. Já no interior, a situação é mais crítica. Das 35 ambulâncias que atendem os demais municípios, existem apenas 4 USBs em Areia Branca, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Propriá, e 2 UTIs móveis em Nossa Senhora do Socorro e Estância, ou seja, apenas 6 ambulâncias. O presidente do Sindicato dos Condutores ainda tentou falar pessoalmente com a promotora da saúde, Caroline Leão, mas ela estava em audiência. Na saída, houve o encontro do representante dos samuzeiros com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, a Shirley Morales, que foi até lá pelo mesmo motivo. Viemos reforçar esse pedido de audiência pública para discutir a rede de urgência no Estado, principalmente a situação do SAMU. O SAMU, além das questões com relação a viaturas, problemas com as viaturas, as motolanças que não estão mais funcionando desde abril, que a gente tem essa situação, mas a gente tem uma piora na regulação. E o problema que acarreta no SAMU, ele acaba repercutindo nas unidades hospitalares e nas unidades de pronto atendimento em Aracaju. Então, acaba criando uma cadeia de mortes, é um ciclo de mortes que acaba tendo. Os sindicatos denunciam a precarização do sistema público de saúde, especialmente o SAMU, que é onde o Estado recebe todos os pacientes. As categorias se preocupam com a terceirização de um serviço essencial para a população. A gente não consegue saber o que é que acontece com essas ambulâncias, porque repentinamente o número alto de ambulâncias ficam retidas como quebradas, a gente não entende. Porque elas estavam rodando até fevereiro, estavam com essa mesma gestão, 8, 10, 12 quebradas. Repentinamente, depois de março, some essas ambulâncias, eles alegando que estão quebradas. A secretaria ela só coloca em todos os tempos que nós temos reuniões no controle social, conselhos e com sindicatos, eles colocam que está tendo investimento, que foram compradas viaturas, mas a gente não consegue ver essas viaturas na rua. Inclusive, nós entramos em contato com o Ministério da Saúde para saber se teve algum problema com repasse de verbas. Ele disse que continuam sendo fornecidos todos os repasses regularmente ao SAMU. Agora, existe a contrapartida do Estado. O presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias, Adilson Ferreira, ainda protocolou os mesmos documentos no Tribunal de Contas do Estado. Aqui, ele pede a intervenção das contas da Secretaria de Estado da Saúde por causa de uma suposta farra de horas extras. Quando a gente descobriu já desde meses anteriores e agora a gente comprovou com os contra-cheques no portal da transparência, de que tem um servidor, vários servidores, entre eles um gerente de frota, que está com quantitativo de hora extra que não deveriam. Porque a partir do momento que você no Estado assume função de gratificação, o seu horário chama dedicação exclusiva, não existe hora extra. Nem o presidente Clóvis Barbosa, nem o conselheiro da área da saúde, Ulisses Andrade, estavam na casa. Essa situação reflete em pessoas como a dona Sônia Santiago. Ela se emociona ao falar do amigo, José Rodrigues Passos, de 68 anos, que foi comunicado que os tomógrafos do USE estão sem funcionar e ele precisa de uma ambulância para levá-lo à cirurgia. Mas essa ambulância para fazer a transferência não tem disponível. Isso é o mínimo que um cidadão
pode requerer diante da situação. E ele está correndo contra a vida, porque ele teve um AVC. Então eu faço um apelo aqui, que faça alguma coisa. Não deixe seu José Passos morrer por conta de uma ambulância que não tem, com os tomógrafos todos quebrados. Isso é um absurdo. Situação complicada, hein? Olha, a Secretaria Estadual da Saúde informou que as ambulâncias quebradas estão em manutenção e que isso é um procedimento de rotina para garantir o funcionamento das viaturas e a segurança das equipes e dos pacientes. Mas não disse quando os veículos voltam a rodar. Sobre as motolâncias, a informação é de que a Secretaria está aguardando a chegada dos novos veículos.